O escritório de advocacia Arnold Valdi divulgou o relatório mensal de atividades da Oi referente ao mês de março de 2022, o último mês do primeiro trimestre de 2022, que nos dá uma prévia de como a Oi fechou o primeiro trimestre do ano de 2022. Vou explicar para vocês de uma maneira bastante didática os pontos principais desse relatório, usando gráficos e imagens como você nunca viu. Então chega de enrolação e vamos logo pro vídeo. O escritório Arnold Valdi, sendo o administrador judicial da Oi, tem a incumbência de divulgar mensalmente um relatório de atividades da companhia. E no dia de ontem, dia 16 de maio de 2022, o escritório Arnold Valdi divulgou o relatório referente às atividades da Oi no mês de março de 2022. E neste relatório do mês de março é um relatório especial, pois as atividades da Oi registradas ali sofreram grandes impactos provocados pela incorporação da Oi Móvel pela Oi SA. Então, no mês de março, a Oi teve uma geração de caixa operacional líquida positiva em 484 milhões de reais. No mês anterior, por exemplo, no mês de fevereiro, a companhia teve uma geração de caixa operacional líquida negativa em 763 milhões de reais. Olha a diferença. E se nós formos analisar essa geração de caixa operacional líquida ao longo dos anos, sempre com números mensais, podemos ver que a companhia entrou num outro patamar de geração de caixa operacional. E podemos ver aqui que ao longo dos anos, sempre ela apresentou uma geração de caixa operacional líquida negativa. Em alguns meses aqui positivo, em alguns milhões de reais, 43, 16 milhões, isso lá em 2018, 2019, e podemos ver um valor maior aqui antes desses 484 que aconteceu no mês de dezembro de 2016, quando a companhia gerou um caixa operacional líquido de 333 milhões de reais. Esse indicador é um indicador bastante interessante quando nós comparamos com os demais meses dos anos anteriores. Em relação à evolução mensal das receitas da Oi versus pagamentos e investimentos, nós podemos ver aqui que o patamar de recebimentos, ou seja, de receitas da Oi no mês de março de 2022 foi de 1.659 milhões de reais, o que foi superior ao total somado das saídas de caixa para pagamentos e investimentos da companhia. Ou seja, os pagamentos e investimentos somados que a companhia fez no mês de março de 2022 totalizaram um valor de 1.174 milhões de reais, ou seja, um valor inferior aos recebimentos. E isso nós podemos ver nesse gráfico aqui, que os recebimentos estão acima dos pagamentos. Então os recebimentos foram maiores que os pagamentos, e isso contribuiu diretamente para aquele saldo positivo de 484 milhões na geração operacional líquida da companhia no mês de março de 2022. E podemos ver aqui no histórico a tristeza que era antes da incorporação da Oi Móvel pela Oi SA. Podemos verificar aqui logo no mês anterior ao mês de março, ou seja, no mês de fevereiro de 2022, que os pagamentos eram muito superiores aos recebimentos da companhia. Vejam aqui nos anos anteriores, em 2021, sempre pagamentos superando os recebimentos. E aí não fecha a conta, né, galera? Não dava para continuar com a operação que a companhia tinha antes do reposicionamento dela para a nova Oi. E em relação ao fluxo de caixa gerencial, como dito anteriormente, a companhia teve recebimentos na ordem de 1.659 milhões de reais no mês de março de 2022. Podemos ver aqui que os recebimentos da companhia caíram pela metade quando comparado com o mês anterior, fevereiro de 2022. Isso obviamente é devido à incorporação da Oi Móvel pela Oi SA. Podemos ver que os recebimentos de clientes no mês de março superaram o mês de fevereiro. Esse crescimento de 22% é explicado pelo número de dias úteis a mais no mês de março em relação ao mês de fevereiro. Pelo menos foi essa a explicação da administração judicial. Os recebimentos de serviços de uso de rede subiram de 2 milhões em fevereiro de 2022 para 7 milhões em março de 2022. Os recebimentos
pagamentos referentes aos dealers caíram de 308 milhões de reais em fevereiro de 2022 para 200 milhões de reais em março de 2022. Essa redução nos dealers em 108 milhões de reais em recebimentos é explicado pela administração que essa redução foi motivada pela criação das UPIs ativos móveis, as quais passaram a efetuar a venda de recarga para os parceiros, sendo que o saldo a receber será arrecadado pela Oi S.A. e repassado para as UPIs ativos móveis até o seu zeramento. E por fim, os outros recebimentos despencaram de 1 bilhão e 810 para meros 61 milhões de reais, uma queda de 97% aqui, que foi provocada pela incorporação da Oi Móvel pela Oi S.A., provando aí a redução do recebimento do intercompany, de interconexão entre as empresas em recuperação judicial. Então os recebimentos da companhia caíram pela metade, de 3 bilhões e 260 milhões de reais para 1 bilhão 659 milhões de reais. E desses 1 bilhão e 659 milhões de reais recebidos no mês de março de 2022, saíram 107 milhões de reais para o pagamento de pessoal, e desses 1 bilhão e 659 milhões de reais também saíram 821 milhões de reais para pagamentos de materiais e serviços. Esse valor reduziu bastante, porque se nós pegarmos o mês de fevereiro de 2022, a companhia tinha gastado com materiais e serviços 3 bilhões e 16 milhões de reais. Isso nos dá uma queda de 73% em gastos com materiais e serviços. E o que contribuiu para essa queda drástica foram os outros serviços e pagamentos, com uma queda de quase 95%, que foi provocada pela incorporação da Oi Móvel pela Oi S.A. Então podemos notar aqui que a queda de pagamentos foi uma queda expressiva, uma queda de 73% no mês, enquanto que os recebimentos caíram também, lógico, mas a queda foi menor do que a queda referente a pagamentos. E essa análise é bastante importante, porque acontecendo a incorporação da Oi Móvel pela Oi S.A., você consegue ter uma diminuição de custos muito maior do que uma diminuição de receitas. E isso é extremamente importante para a companhia nesse momento. E continuando aqui, a companhia não registrou nenhum pagamento com mediação e fornecedor parceiro e teve um gasto de 3 milhões de reais com demais pagamentos. E em relação ao consumo de caixa com investimentos, a companhia registrou 53 milhões de reais com investimentos no mês de março de 2022. Uma queda quando comparamos com o mês de fevereiro, que registrou 153 milhões de reais em investimentos, de 65%. E o interessante é que os investimentos foram feitos exclusivamente na Oi S.A. Não tivemos nenhum investimento na Oi Móvel devido à incorporação dela na Oi S.A. E então essas foram as saídas que tivemos em março de 2022 na companhia. E então, se você somar todos esses valores dessas saídas e pegar esse valor total e subtrair destes 1 bilhão e 659 milhões de reais de recebimentos, nós chegamos a uma geração líquida de caixa de 484 milhões de reais. E para ilustrar melhor a estrutura de participação dos recebimentos, nós verificamos aqui que 84% do total de recebimentos em março de 2022 da companhia foram provenientes de clientes. Então esperamos que a companhia mantenha esse patamar de recebimentos nos próximos meses. Em relação à estrutura de participação dos pagamentos no mês de março de 2022, nós observamos que 73% dos pagamentos recebidos pela companhia em março de 2022 foram pagamentos realizados para fornecedores. E o que chama mais atenção é o valor, que foi reduzido drasticamente com a incorporação da Oi Móvel pela Oi S.A. Em relação à estrutura de participação nos investimentos da companhia no mês de março de 2022, nós vemos que a Oi investiu 100% na Oi S.A. e apenas um valor de 53 milhões de reais. No relatório, a administração ressaltou que essa redução observada do mês de fevereiro para o mês de março de 2022 foi provocada pela alteração da empresa e a
realização dos investimentos em fibra óptica, que passou a ser a Vital, a qual não está em recuperação judicial. E ainda entrou no caixa da companhia 16 milhões de reais referentes à venda de imóveis. Porém, teve uma saída de 75 milhões de reais referentes ao pagamento de derivativos e à amortização de juros do BNDES naquele mês. Então, somando esses 16 milhões de reais ao saldo positivo de caixa de 484 milhões de reais e subtraindo esses 75 milhões de operações financeiras, chegamos ao saldo final do caixa financeiro da Oi no mês de março de 2022, totalizando 1 bilhão e 519 milhões de reais. Esse relatório mensal de atividades foi um relatório mensal de atividades diferente. Espero que esses números tenham reflexo no balanço do primeiro trimestre de 2022, que será divulgado dia 21 de junho de 2022. O que é muito nítido de perceber é uma nova companhia surgindo, a nova Oi. Eu agradeço a todos que puderam assistir esse vídeo. Se realmente você gostou deste conteúdo, eu peço por favor que você curta este vídeo. E se você é novo por aqui, se inscreva no nosso canal e ative o sininho de notificações. Um grande abraço a todos e até a próxima!